aprendi a colocar números na reta, aprendi a colocar números na reta com vírgula. A água dos oceanos, mares, rios, ribeiras e lagos, por ação do sol, evapora-se e o vapor da água que se forma sobe para a atmosfera. É tipo um vídeo dicas que nos ensina várias coisas para nós irmos aprendendo. A viagem começa pela linha vermelha. A linha vermelha tem 4 estações. A viagem começa na estação do intruso. No comboio descendente, mas que grande reinação. Uns dormindo, outros com sono e os outros nem sim, nem não. Estação do intruso. Clica no passageiro que não pertence ao grupo e depois clica no retângulo à direita. Triciclo. Descobre o intruso. Sofá. Estou-me a aprender alguma matéria que eu não tinha aprendido e depois a professora, como aparecia no jogo, ela explicou-nos porque nós nunca tínhamos ouvido falar de algumas coisas. Eu joguei aqui no Arranjar da Quinta, que usei este jogo, tijolos arrumados, tem palavras ali, havia frases e nós tínhamos que completá-las com outras palavras que estavam nos tijolos. Sejam muito bem-vindos a este webinar, a esta sessão de divulgação de recursos educativos digitais. Foram pensados particularmente para serem utilizados pelas crianças que frequentam o primeiro ciclo, mas temos a certeza que poderão ser interessantes, quer para alguns mais pequeninos, do pré-escolar, dos jardins de infância, e também para outros um pouco mais velhos, já do segundo ciclo. Mas antes de passar a palavra a quem interessa, que são as equipas que foram autoras destes recursos educativos digitais, e permitam-me um cumprimento à professora Isabel Martins, à professora Lourdes Serrazina, à professora Inês Sinsim, e cumprimentando-as, cumprimentar todas as suas equipas que trabalharam no desenvolvimento destes jogos, destes recursos, e também, claro, à equipa da Universidade Nova de Lisboa, do Laboratório Inova, na pessoa do professor Paulo Vicente, que fez todo e que fizeram todo esse trabalho em torno enfim, de transformar estes materiais em ecrãs interessantes e apetecíveis para as nossas crianças. Queria ainda mencionar o apoio financeiro do POCH para que este processo pudesse ser concretizado e ainda também uma palavra de agradecimento ao professor José Lagarto, especialista na questão dos recursos educativos e desde sempre um académico com trabalho importante publicado nesta área. Agradecer-lhe a disponibilidade para fazer a introdução ao painel que iremos ter e depois a moderação do mesmo e apresentar algumas conclusões relativamente àquilo que se vai passar hoje. E agora sim, mesmo a terminar, recordar este grande investimento que está a acontecer na área da educação digital no nosso país, o facto de termos neste momento todos os professores, todos os nossos alunos, desde o primeiro ao 12º ano de escolaridade, com equipamentos portáteis, com ligação à internet, termos neste momento em curso um grande programa de formação de professores para o desenvolvimento das suas competências digitais e daí que termos também recursos educativos digitais que lançamos agora estes para uma faixa etária mais específica, mas estamos a produzir outros que irão cobrir tudo aquilo que é o nosso currículo e todas as aprendizagens essenciais das várias disciplinas, mostra que estamos a criar as melhores condições para que tudo aquilo que se faz nas nossas escolas seja relevante e seja relevante nesta perspectiva de que o digital pode criar estes ambientes mais poderosos para as aprendizagens dos nossos alunos. Passo então a palavra à minha colega Carla Lourenço, que irá então gerir esta sessão. Desejo a todos uma excelente sessão de trabalho neste final de tarde.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos. E para introduzir o tema da utilização dos recursos educativos digitais em contexto educativo, temos o privilégio de ter connosco o professor José Lagarde. Professor José Lagarde, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, o agradecimento à DGE por este convite. Sinto-me um pouco um dinossauro dos recursos educativos digitais. Haverá, eventualmente, pessoas mais antigas a trabalhar nisto, mas eu recordava a mim próprio, enfim, numa pequena preparação que fiz, que comecei estas guerras dos recursos educativos não digitais para aí maio, abril de 1975, quando a doutora Ernestina Sá, que era a presidente do Conselho Diretivo da Escola Industrial e Comercial de Évora, me obrigou a entrar na sala de audiovisuais e disse-me, olha, arranja isso e vê o que é que falta. A partir daí, comecei a tomar gosto na utilização dos recursos, principalmente porque havia muita necessidade da sua utilização. Lembro dos colegas de Geografia pedirem-me, em determinada altura, já quando eu passei a presidente do Conselho Diretivo da escola, querer episcópios, muitos de vocês provavelmente nem saberão o que isso é, para projetar os mapas. Depois aquelas folhas, rolos de acetato que eram manipulados através de manivelas. Depois aquelas cassetes de áudio, os filmes de Super 8, os slides, ou os diapositivos, mais tarde o vídeo, bem, até que apareceu o computador. Isto é, digamos, um pequeno percurso daquilo que se foram ou têm sido recursos educacionais no ensino, não é uma coisa de hoje. Como vou para aí em 1984 a entrar no Instituto de Tecnologia Educativa, e aí sim a produção de materiais para as escolas foi, digamos, um dos motivos que me fez estar lá quase 14 anos na produção de vídeo, produção de diapositivos, a criação de um espaço de contacto com as escolas, porque achávamos nessa altura que era fundamental produzir, mas muito mais fundamental que produzir era promover a sua própria utilização. E isso põe-se aqui com essa importância, aqui com recursos que hoje vão ser apresentados, os quais eu já tive a oportunidade de brincar e jogar com alguns, e portanto de uma extrema qualidade, como não seria... como seria normal de esperar, e dizer apenas que os recursos educativos digitais é um passo, mas é um passo que tem de ser ancorado noutros passos que também são importantes. O primeiro deles, que está a ser dado e tem sido dado nestes últimos anos, a propósito do Plano de Transição Digital, que é a formação dos professores. A formação dos professores nas estratégias de aprendizagem ativa, fundamentalmente, na tentativa de mudança do paradigma do dar a aula para construir contextos de aprendizagem. Nós não temos que dar aulas, temos é de construir espaços de aprendizagem para que os nossos alunos aprendam. Isso provavelmente até colocar os recursos nas mãos dos alunos ou, por que não, fazer com que os nossos próprios alunos produzam os recursos. Não é fácil, é evidente, depende agora do nível etário em que estamos, mas é sempre possível fazer isso. Portanto, esta formação que tem sido proporcionada aos colegas em todos os agrupamentos, é óbvio que vai implicar que haja mudanças de estratégias de ensino, só assim tem sentido. E essas estratégias de ensino têm de ter em conta os recursos educativos, e particularmente os digitais. E digitais porquê? Porque diria que é quase imperioso, não é por ser uma moda, mas enfim, porque eles contêm em si características que vão desde a motivação, à inovação, à interatividade, portanto, interação, que vão criar contextos de aprendizagem que são mais motivadores, que são mais enriquecedores e que vão fazer com que os alunos aprendam melhor e, eventualmente, não é líquido, aprendam mais depressa. Também isso não é uma questão muito importante, pelo menos para mim. Estas estratégias de ensino vão ter necessariamente de pensar em utilizar recursos. Claro que há hoje, e sabemos que há muitos professores, eu diria que, não digo que a totalidade, mas quase todos, produzem recursos. Desde o PowerPoint, eventualmente até
podcasts, portanto, pequenos documentos em áudio, pequenos documentos em vídeo, muitos de nós produzimos. Provavelmente não com muita qualidade, e é importante que haja de facto uma base de dados, um repositório que coloque lá dentro todos os recursos que sejam validados, que sejam úteis para os currículos e que os professores se podem apropriar de qualquer modo para que os introduzam nas suas estratégias de ensino. Não os introduzam para dar aulas, para serem mais informativos e melhor informativos, mas sim criar contextos de aprendizagem inovadores. E é esta que é, digamos, a chave da utilização dos recursos. É utilizá-los de forma a que eles façam parte de um contexto onde os alunos sejam os principais beneficiados. E, claro, os professores também o serão, porque introduzirão dentro das suas estratégias condições de inovação e de motivação que os alunos normalmente gostam. E como é que estes recursos podem ser encontrados? Obviamente, temos aqui estes exemplos que ficam, de facto, na DGE, nos repositórios da DGE. Há outros repositórios e é bom que, ao nível das planificações em cada agrupamento, no início dos anos, se identifiquem recursos digitais para cada uma das áreas disciplinares. E, se isso for feito, eu penso que teremos aí condições para que todos os colegas, ao longo das planificações, olhando para aquilo que os outros colegas fazem, também trocando materiais destes recursos digitais entre si. E não falo apenas nos PowerPoints, falo também nos vídeos, nos áudios, todos, eventualmente em pequenos, em blogs e coisas desse género. Portanto, a introdução destes recursos nos processos de ensino vai com certeza melhorar a nossa eficácia como professores e vai melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, que no fundo é o objetivo principal e essencial da escola. Pronto, eu vou deixá-los com os nossos convidados, que já foram apresentados, que são especialistas nas áreas de conteúdos e que vos introduzirão os recursos relativos às ciências experimentais, à matemática e ao português, e ficam bem entregues. Até já. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Gé Lagarde. O conhecimento que nos trouxe e, de facto, aqui esta ideia de que criar contextos de aprendizagem inovadores deverá ser um mote muito importante que vai sustentar aqui também a apresentação dos recursos que as equipas nos vão trazer. Portanto, muito obrigada por esta ideia, por nos trazer aqui esta ideia e pelo sentido de dar desde já início a esta apresentação. Passo então a palavra à professora Ana Rodrigues, da Universidade de Aveiro, à professora Isabel Martins, também da Universidade de Aveiro, e à professora Joana Peixinho. Professoras, a palavra é vossa. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. Como a mim, aqui o grande desafio, responsabilidade em 20 minutos partilhar convosco em que é que consistem os RED Ciências, portanto os recursos educativos digitais de apoio ao ensino e à aprendizagem das ciências experimentais. Eu digo como a mim, porque, como podem ver, somos uma equipa de trabalho alargada que eu e a professora Isabel Martins tivemos o privilégio de estar a coordenar ao longo destes anos. A maior parte dos membros desta equipa foram também autores dos guiões do Programa de Formação e Ensino Experimental das Ciências, o PFEC, como era conhecido, e foram estes que serviram também como ponto de partida para o desenvolvimento dos RED Ciências. Também fomos sendo inspiradas por outros projetos e estudos que temos vindo a desenvolver, nomeadamente no Centro Integrado de Educação e Ciências na Escola Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha, entre muitos outros, e a partir dos quais pudemos ir melhorando as propostas de atividades, criando novas propostas, tudo em função também do feedback que fomos recebendo dos diferentes intervenientes, nomeadamente dos próprios professores. E foi através da voz dos professores, dos nossos colegas, que fomos também identificando alguns constrangimentos, nomeadamente as carências a nível da sua própria formação inicial. Muitos dos que estão no ativo, no primeiro ciclo, não tiveram didática das ciências para os primeiros anos, muitos nem tiveram unidades curriculares de ciências ao longo da sua formação. A pouca oferta de ações de formação contínua sobre práticas
de ensino das ciências experimentais para crianças, a insegurança que sentem, quer a nível de conhecimento de conteúdo disciplinar, também a nível didático para o ensino das ciências em particular, e muito também o déficit de recursos materiais para fazerem as atividades experimentais, não conseguindo às vezes perceber quais as alternativas que podem ter, e também de recursos educativos digitais e não digitais validados, nomeadamente a falta de infografias em língua portuguesa para estas áreas que lhe deem também alguma confiança, guiões e atividades validadas cientificamente. Portanto, há realmente várias ofertas gratuitas, eu só estou aqui a nível do gratuito a falar, mas realmente por vezes tem essa limitação. Então, o nosso desafio foi tentar, de alguma maneira, contribuir para a construção de soluções face a estes constrangimentos. E para isso desenvolvemos então um site que faz parte integrante da Ilha Periscópio, e nesse site, na parte das ciências, criámos duas áreas, a área de alunos e a área de professores. Na área de professores e de alunos vamos encontrar recursos que são comuns e outros que são específicos a cada uma delas. Desenvolvemos, na verdade, 73 atividades que estão organizadas em forma de questões-problema para 8 temas do nosso currículo. Dissolução, luz, sombras e imagens, sustentabilidade, eletricidade, flutuação, mudanças de estado, plantas e corpo humano. Em relação à área dos alunos, eu vou aqui simular. Portanto, se nós entrarmos na área do aluno, vamos encontrar logo vários locais que eles podem explorar. Portanto, eles podem entrar no salão de jogos, no cinema, na oficina, na ludoteca, na mediateca, no laboratório. E aí vão encontrar diferentes desafios. Por exemplo, ao entrarem no salão de jogos, vão encontrar jogos interativos digitais. Ao entrar no cinema, infografias em formato de vídeo sobre diferentes temas. Ao entrarem, por exemplo, na oficina, vão encontrar vídeos maker, onde poderão ver como é que podem construir alguns artefactos científicos. Na ludoteca, um conjunto de cartazes e de jogos. Na mediateca, sim, os cartazes e também podcasts sobre diferentes temas. E voltando aqui ao menu, se entrarem no laboratório, poderão encontrar então uma série de propostas de registro para as suas atividades, para irem construindo o seu caderno de atividades experimentais. Portanto, ao todo, vamos encontrar são 4 jogos digitais, 10 infografias, 7 construções de artefactos científicos, 6 jogos analógicos, 11 cartazes, 3 podcasts e capas, registros, quizzes e uma série de outros recursos, isto na área dos alunos. Já na área dos professores, a nossa opção foi dar uma organização totalmente diferente. Estão organizados por temas. E, portanto, para cada um desses temas, nós vamos ter um enquadramento conceptual, e eu agora vou também fazer aqui uma simulação da entrada aqui no item dos professores. Estão aqui os vários temas. Entrando, por exemplo, num dos temas, temos o enquadramento, os vários menus, aqui o enquadramento conceptual com os conceitos essenciais que o professor precisa de saber para ensinar sobre este tema. Portanto, isto é para o professor, de uma maneira resumida. As aprendizagens específicas organizadas por questão-problema e, na parte final, relacionadas com as aprendizagens essenciais do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. O mesmo para as aprendizagens transversais, que estão aqui listados numa série de capacidades, atitudes e valores, também elas aqui organizadas em função das aprendizagens essenciais. Já na descrição das atividades, como poderão ver, está toda a proposta de exploração. Isto é uma proposta, não é uma receita. Tem propostas de registros, propostas de exploração, de utilização, às vezes, de cartazes. E também, e agora vou parar um pouco aqui, na parte final há sempre um vídeo dicas com algumas dicas de auxílio à planificação, e eu já vou poder falar também um pouco mais sobre o que é isto do vídeo dicas. Para além disso, tem sempre aqui uma proposta de atividade de avaliação e também uma proposta de instrumento de avaliação das aprendizagens para o professor ir registando. Neste caso é uma rúbrica de avaliação, mas há também outros tipos de instrumentos.
E tudo isto depois encontra-se aqui nestes descarregáveis, portanto, tanto os registros como os cartoons, estes registros de avaliação da aprendizagem das crianças estão todos aqui para descarregar em formato Word e PDF. Word porquê? Porque, mais uma vez, não são receitas e o ideal é que possam descarregar, adaptar ao vosso contexto, à vossa turma, eliminar e acrescentar coisas. E, por fim, também temos uma parte onde podem continuar, eu agora vou aqui subir, e voltamos ao menu, e há sempre aqui um continuando também a explorar com outras propostas que podem querer, de alguma maneira, aprofundar. Portanto, de uma maneira muito sucinta, para cada tema vão encontrar sempre um enquadramento conceptual, um enquadramento curricular, a descrição das atividades com os vídeos dicas e vídeos aulas, registros, tem mais de 70 propostas de registro, atividades de avaliação e instrumentos de avaliação, pelo menos um para cada atividade. Em relação aos vídeos dicas, vou agora também destacar alguns recursos educativos que vamos encontrando. Os vídeos dicas são só para os professores, não é para os alunos, e realmente servem aqui de auxílio à planificação, dando ideias, e posso mostrar aqui, por exemplo, de recursos alternativos, de que é que nós não nos podemos esquecer para aquela experiência, para realmente conseguirmos trabalhar o tema de forma aprofundada. Aqui um bocadinho, é só um excertozinho. Espero que depois queiram ir ver. Será que a imagem de um objeto é igual em qualquer tipo de espelho? Para explorarmos com as crianças esta questão-problema, sugerimos utilizar diferentes tipos de espelhos, preferencialmente inquebráveis, espelhos planos. Neste caso, podemos também fazer os espelhos colando numa base película adesiva espelhada que podemos adquirir em algumas lojas de bricolagem. Pronto, aqui são alguns exemplos, eu posso passar aqui muito à frente, portanto, vamos sempre dando sempre, chamando a atenção também para alguns aspectos essenciais no desenrolar da experiência. Portanto, aqui um apoio mesmo à atividade, à planificação das atividades. Já os videoaulas são pequenos vídeos de aulas sobre os temas, sobre as questões que estamos a trabalhar, e mais uma vez não são receitas, não é exatamente assim que se tem de trabalhar naturalmente, mas dá para tentarmos perceber aqui qual é a reação das crianças, que tipo de questionamento é que podemos fazer. Também dizer para esta situação de vídeo que naturalmente tivemos de fazer com grupos mais pequenos por questões também de áudio. Só para partilhar convosco um bocadinho e esperando que fiquem com vontade de ver. Precisamos de balança, espera a balança, vamos medir o resultado. Oh, professora, isto está ali, podemos fazer assim. Ora, o copo, se é o quê? Não metas D, já peguei. Porquê é que... Já nas infografias animadas, as infografias são para professores e alunos, como viram, estava também no menu dos alunos. E temos aqui infografias sobre vários temas, desde a eletricidade, ciclo da água, as questões relacionadas com as plantas e muitas também sobre o corpo humano. Mostrar-vos aqui um pouquinho, também para perceberem, para ilustrar em que consistem. A água dos oceanos, mares, rios, ribeiras e lagos, por ação do Sol, evapora-se e o vapor da água que se forma sobe para a atmosfera. Esta passagem da água do estado líquido para o gasoso designa-se por evaporação. O vapor da água também se pode formar a partir da respiração e da transpiração de animais e plantas. Fica só aqui. Como vos disse, há aqui outras, como e para que é que respiramos, de onde vem, para onde vai o nosso sangue, como é que cada um de nós surgiu e muitas outras.
Em relação às infografias estáticas, são 28, são elas cartazes, também de diferentes naturezas. Esses cartazes às vezes são auxílio a trabalhos de projeto ou de pesquisa que as crianças estão a realizar, e isto poderá constituir-se como uma das fontes. Ou então, como por exemplo este aqui, as partes das plantas que comemos, serve também de autocorreção face a um jogo que é proposto numa das atividades. Também os podcasts, que eu vou mostrar aqui, a ideia é ter aqui a voz de uma criança. Eu vou, por exemplo, colocar este. Para que servem as vacinas? As vacinas previnem o aparecimento de doenças provocadas por vírus ou por bactérias. Que doenças podem ser prevenidas pelas vacinas? A hepatite, o sarampo, o tétano, Fica aqui também um bocadinho para partilhar convosco. Já os vídeos makers também são para as crianças, é para ajudar de forma autónoma, mas em algumas circunstâncias, também as idades das crianças, poderá ser necessário aqui o auxílio do adulto, e nós alertamos para isso durante a execução, mas para poderem fazer, por exemplo, neste caso é um leque de uma lancheira sustentável, um submarino, um periscópio, um caleidoscópio ou um modelo de pulmão. Também para verem um pouco como é que estão todos. Claro, naturalmente todos estes recursos foram desenvolvidos de forma original ao longo deste tempo. Tentar pôr a andar um bocadinho mais depressa para verem aqui a apresentação dos recursos, a construção, e depois de estar construído, para a criança vai seguindo o espaço e podendo aqui construir, logicamente que depois disto há que testar. E portanto, depois testar o seu artefacto, neste caso, para ver o funcionamento do seguinte. Em relação aos jogos digitais, foram desenvolvidos 4 jogos digitais de diferente natureza, um sobre a sustentabilidade, um sobre o corpo humano, um mais simples, um pequeno quiz específico das defesas do nosso corpo, e por fim, aqui um intertemático, Feira dos Desafios, mas já vou ter a oportunidade de partilhar um bocadinho convosco em que consiste cada um. No meu dia Sustentabilidade em Jogo, ao entrarmos, tem um cenário da nossa casa, no nosso dia-a-dia, e vamos ter uma barra de CO2 para podermos usar durante o dia. Portanto, não importa o número de pontos que tenhamos, vamos ganhando sempre pontos, mas a verdade é que se não tivermos CO2 suficientes, perdemos todos os pontos. Portanto, em cada uma das divisões aparecem-nos opções do nosso dia-a-dia, nós selecionamos e reparem, mesmo quando está uma opção em verde, nós acabamos, nenhuma é neutra. Tudo que nós usamos tem sempre uma perda de CO2, só que não é tanto como num vermelho, por exemplo. No fim destas nossas escolhas, há um resumo para vermos a pontuação, há sempre uma informação de porque é que é mais ou menos sustentável, e também há sempre um quiz de bónus para poder ganhar pontos e também obter mais informações sobre o tema. No jogo do corpo humano, a ideia é construir um corpo, o nosso corpo, cada um pode construir conforme quiser, com a cor, com o que considerar mais adequado. Depois vai ter, no início só tem óculos e estas cuequinhas, e para conseguir ir buscar mais acessórios para o seu avatar, vai ter de ganhar pontos e trocar os pontos depois por acessórios. E há aqui várias opções de jogo, desde escolhas múltiplas a terem de medirem, por exemplo, no simulador a área da sua pele, entre muitos outros. Quando precisam de ajuda, podem sempre ir buscar ajuda, e tem algumas aqui infografias de síntese para ajudar nessa mesma resposta, e no final de cada fase vão encontrar sempre um resumo dos seus pontos. No jogo, neste pequeno quiz, é só de escolha múltipla e, claro que acertando à primeira vez vai ganhando mais pontos. Na Feira dos Desafios, o que é que podemos fazer? Neste jogo intertemático engloba todos os temas, são 91 perguntas sobre todos os temas. Podemos escolher aqui se queremos que neste jogo entre um tema, 2 ou todos, se queremos só para o primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano de escolaridade, ou todos, e podemos ainda limitar ao máximo de 15 questões. E automaticamente fazemos um jogo à nossa medida, à medida da nossa turma. É sempre de escolha múltipla e vai sendo dada a pontuação.
Temos também 10 jogos analógicos, achamos para os primeiros anos também é necessário optarmos por construir e manipular jogos e, portanto, estão todos também disponíveis online, desde jogos de cartas a construir um avental de órgãos com o tamanho, proporção, no tamanho médio de uma criança para pôr em si, mesmo à frente das crianças, pelas questões da lateralidade, também um esqueleto à medida para construírem. E partilhar também convosco que todos estes recursos foram validados, sofreram também pilotagem ao longo dos anos letivos, com a colaboração de 19 professoras do primeiro ciclo e as suas crianças, 290 crianças. Fizemos 9 sessões de pré-pilotagem com as professoras, uma geral e as outras 8 são o número correspondente aos temas, e daí resultaram que estas professoras fizeram 108 implementações de atividades. Dizer-vos que de todos os dados que recolhemos, os participantes, neste caso os professores, disseram e reconhecem muita utilidade aos redes de ciências, manifestam elevado grau de satisfação, recomendam-no a outros professores e consideram que as atividades contribuíram para o desenvolvimento das aprendizagens das suas crianças. Isto foi através também de todos os questionários que íamos obtendo. Já quando fizemos a análise dos instrumentos de registro de avaliação de antes e após as atividades, também foi ao encontro da percepção dos próprios professores e realmente 75% das crianças participantes evidenciaram a progressão no desenvolvimento das suas aprendizagens. Muito bem, espero que tenha despoltado em vós vontade de explorar aqui os Red Ciências. Nós estamos à vossa disposição para qualquer tipo de dúvidas, qualquer curiosidade que tenham. Ficam aqui também com os contactos. Para além disso, só partilhar convosco que já está em marcha algumas oficinas de formação que iniciarão brevemente, porque também consideramos que é importante fazer uma formação sobre estes recursos e que os possa ser da maior utilidade possível. Muito obrigada e bem-ajam. Muito obrigada pela vossa excelente apresentação e pela enorme curiosidade que certamente terão despertado naqueles que estão a assistir a este webinar, no sentido de explorarem quer a área destinada a professores, quer a área destinada a alunos. Muito obrigada. E passamos já de seguida à apresentação dos RED do primeiro ciclo de Matemática, e para tal temos o privilégio de ter connosco a professora Joana Brocarte e a professora Lourdes Serrazina, que nos vão mostrar como é possível aprender matemática jogando. A palavra é vossa. Então, boa tarde a todos. Nós agradecemos o convite para estar aqui portanto, é com muito gosto que estamos aqui a apresentar os RED Matemática. Não sei se a apresentação vem. Passa-se alguma coisa com a apresentação? Está bem. Já está a apresentar? Estão a ver a minha apresentação, é? Então, a equipa de matemática responsável por estes RED Matemática é composta por estas colegas que vocês estão a ver no ecrã neste momento, em que, portanto, vamos estar aqui eu, Lourdes Serrazina e a Joana Brocarte da ES Setúbal, e depois temos mais as colegas Ana Maria Boavida, Catarina Delgado, Fátima Mendes e Margarida Rodrigues. Portanto, foi uma equipa que trabalhou em conjunto no desenvolvimento destes recursos digitais para a matemática. O desafio que nos foi colocado já há uns tempos atrás pela Direção-Geral de Educação foi tentar transformar as tarefas que tinham sido construídas
no tempo do Programa de Formação Contínua em Matemática, portanto, entre 2005 e 2011, e também com recurso para o Programa de Matemática do Ensino Básico, que vigorou a partir de 2007, no fundo havia um conjunto de recursos que tinham sido pensados para ambientes de sala de aula, e o desafio que nos foi proposto foi que tentássemos passar para um jogo eletrónico para jogar num computador, num tablet, num telemóvel, etc. E realmente aceitámos o desafio, mas foi mesmo um desafio, porque embora primeiro até achámos que se calhar nem era muito difícil, mas a tarefa mostrou-se realmente difícil na medida em que nós queríamos que fossem apelativos e interessantes, que suscitassem o desafio de jogar e o desejo de jogar, que tivessem um objetivo do ponto de vista do conteúdo matemático que está a ser trabalhado, níveis diferentes de complexidade, portanto, que tivessem de alguma maneira correspondência a alguma evolução em termos de complexidade e também associado a uma pontuação. Portanto, no fundo, o grande desafio era ser um jogo, mas ao mesmo tempo manter a correção científica e didática associada ao tema em questão e, portanto, partir desses tais materiais que tinham sido feitos em papel para usar na sala de aula, mas tendo em conta toda a evolução da didática, da investigação, a educação matemática que foi feita durante estes últimos anos. E perante este desafio, portanto, mãos à obra e construímos 10 jogos que estão aí há uma designação para cada um dos jogos que tem a ver com uma profissão e depois a incidência em termos de conteúdo matemático. Por exemplo, o pescador, a incidência é sobre cálculo mental, envolvendo as 4 operações. São jogos, como já dizia há bocado a professora Maria João, estes jogos são jogos dedicados ao primeiro ciclo, mas que, na nossa perspectiva e com as experiências que temos tido em termos de contacto com os jogos por várias idades, não se restringem ao primeiro ciclo, uma vez que muito do que está tratado em cada um dos jogos pode ser, muitas vezes, começado antes, mas também pode ir, por exemplo, ao segundo ciclo. Portanto, no fundo, por exemplo, este jogo do pescador trabalha as 4 operações com diferentes grandezas dos números e, portanto, pode ser usado por alunos do primeiro ano, mas também pode ser usado por alunos do terceiro ou quarto ano, ou mais tarde, depende dos números da dimensão dos números com que está a trabalhar. Portanto, este exemplo acaba por se aplicar aos diferentes jogos. Portanto, depois temos a agricultura, que no fundo o conteúdo matemático é a localização de números na reta, que é um aspecto fundamental em termos da matemática, até para perceberem a organização e a estrutura dos números. O camionista, que depois já vamos falar dele mais à frente, que no fundo corresponde a um aspecto fundamental da estatística, que é a organização de dados. O alpinista trabalha agora, portanto, no jogo número 1 nós trabalhamos sobretudo cálculo mental e estratégias de cálculo mental. Aqui no alpinista trabalha-se 2 das operações, adição e subtração, e no construtor a multiplicação e divisão. E aplica-se exatamente o mesmo que eu disse atrás, quer dizer, depende da dimensão dos números, assim podem trabalhar com alunos mais novos ou com alunos mais velhos. A nossa ideia foi sempre, estes jogos são jogos para alunos trabalharem, mas podem ser trabalhados na sala de aula com o professor, podem ser trabalhados em casa com os pais, e a ideia é que consigam trabalhar com eles ou jogar sem precisar de uma muleta, de alguma maneira. Depois, a seguir, há uma série de jogos que têm mais foco na geometria, que também pensamos que é importante, que é o arqueólogo, por exemplo, é a classificação de figuras, a arquiteta é a planificação de sólidos, depois a condutora do drone tem a ver com a orientação espacial, que é um aspecto fundamental também em termos de geometria, e a merceeira com as questões relativas à medida.
Depois, por último, aparece um último jogo, por último, nesta ordem que aqui está, é a analista, que no fundo representam, também é da Organização e Tratamento de Dados, portanto, correspondente aos dados, agora nas novas aprendizagens essenciais, e trabalha sobretudo as várias representações gráficas e as várias passagens de uma representação para outra representação, etc. Portanto, isto muito resumidamente o que é cada um dos jogos. Depois eu vou rapidamente só mostrar um bocadinho do jogo de... Portanto, aqui eu estou a entrar no site do Ministério, naquele endereço que estava a passar por baixo há bocadinho, não sei se continua a passar, onde estão os jogos, portanto, aí na Ilha Periscópio, na matemática, e agora o Camionista. Portanto, como eu disse, o Camionista é um jogo que trata da organização de dados. A organização de dados é um aspecto fundamental da geometria e qual, digamos, a questão aqui principal é, no fundo, pensar que o diagrama de Carroll e o diagrama de Venn são formas de representar dados, um recurso importante para que os jovens e as crianças e jovens se percebam como é que se organizam dados e partir daí para os gráficos de pontos, por exemplo. E basicamente esta a intencionalidade deste jogo. Só para um bocadinho para demonstração, portanto, no fundo, o camionista transporta mercadorias, portanto, a primeira coisa é escolher a mercadoria. Portanto, aqui você, como vêem, tem duas mercadorias que têm a ver com conteúdos matemáticos, de alguma forma, que são as formas e os números, e outros que são mais gerais, portanto, os alimentos e os animais, e que permitem fazer uma interligação com outras áreas, como, por exemplo, as questões do estudo do meio, neste caso. Portanto, se eu clicar aqui nos animais, aparece-me aqui este cenário. E agora, se começar a jogar, aparece-me, por exemplo, este diagrama de Carroll para preencher. Portanto, eu tenho aqui uma águia e tenho aqui, no fundo, herbívoros, não herbívoros, vertebrados e invertebrados, e tenho que colocar a águia no sítio que me parece que ela pertence aqui. Ora, uma águia, vamos pensar que é um vertebrado não herbívoro. E está certo, é um vertebrado não herbívoro, portanto pus no lugar certo. Agora o panda, vou pôr de propósito no sítio errado, para vocês perceberem o feedback que acontece. Portanto, se eu considerar um herbívoro e vertebrado, aparece-me ali a vermelho, faz este som e volta para trás, portanto, digamos, não é colocado. Mas se eu puser como vertebrado herbívoro, aparece. Fica lá muito bem colocadinho. A vaca também vertebrada herbívoro. Bicho da seda, vamos supor que eu não conhecia, ia pôr aqui, invertebrado não herbívoro. Não está bem, portanto, é um invertebrado, mas herbívoro. Caracol, vamos tentar, parece que sim, herbívoro invertebrado. A abelha, vamos ver, não é, então era herbívoro vertebrado. A salamandra será um vertebrado não herbívoro, certo? O polvo invertebrado não herbívoro. O escorpião será a mesma coisa, a aranha também. E agora, pronto, esta é a primeira etapa do jogo, portanto é o diagrama de Carroll. Cada vez que eu jogo, os animais que vão aparecendo são aleatórios e, portanto, se eu jogar outra vez nesta etapa, não me aparecem os mesmos. Mas o camionista lá vai andando e agora chega a outra estação e na outra estação eu tenho diagrama de Venn. Diagrama de Venn sobre o mesmo tema. E agora eu posso ir ali a recordar o que foi o diagrama de Carroll que, entretanto, construí. Se tiver aqui dúvidas como localizar, etc. Portanto, no fundo, posso tentar perceber a interligação entre estes dois tipos de representações. Portanto, a salamandra será um vertebrado não herbívoro, portanto, irá para aqui, sim. A aranha é um não herbívoro, mas
não é vertebrado, portanto, será que fica ali bem? Sim, fica ali bem. O escorpião, mesma coisa. O caracol não é nem vertebrado, também não é herbívoro, portanto, onde é que eu vou pôr o caracol? Fora dos 2 diagramas que ali estão, porque não obedece nem uma condição nem a outra. A águia, vertebrado, mas não herbívoro, não é? Portanto, vai ali também para o bicho da seda será será o quê? Não é herbívoro, não é vertebrado, vai voltar outra vez, fica cá do lado de fora. A abelha, a mesma coisa, não é? O panda, vertebrado, sim, mas não é herbívoro, portanto fica do lado de fora ali deste primeiro diagrama. Polvo será o quê? O invertebrado? Não. Então, o que é o polvo? É um não herbívoro, portanto, vem para ali. Depois, a vaca, o vertebrado não herbívoro, que é herbívoro, portanto, fica. E agora passo à etapa seguinte e dá uma pontuação que eu já tenho no jogo. Depois continua para a outra etapa e na outra etapa eu tenho que construir agora de alguma maneira estou a construir um gráfico. Portanto, o escorpião, onde é que eu vou pôr o escorpião? Invertebrado não é herbívoro, não é? O lince. Lince será, se eu puser aqui, está errado. Portanto, vertebrado não é herbívoro. Bicho da seda, invertebrado é herbívoro. Lesma, invertebrado é herbívoro. Tubarão, vertebrado não é herbívoro, será? Sim, parece que sim. Ovelha, vertebrado é herbívoro. Caracol. O caracol será invertebrado herbívoro? Sim. Koala. A zebra. A zebra, vamos supor que eu não sabia, eu ia pô-la aqui. A zebra é herbívora, portanto, vem para aqui. A aranha. A aranha será um invertebrado, não herbívoro, para aqui. A girafa. Girafa dá a ideia que come as folhas, portanto, deve ser herbívoro. Então, vou para ali. O polvo. Invertebrado não herbívoro? Sim. A rã. A rã será o quê? Invertebrado herbívoro? Não. Então, invertebrado não herbívoro? É vertebrado não herbívoro? Portanto, eu errei, ficou aqui indicado que esta não fui eu que acertei, digamos, de alguma maneira. O gafanhoto. Invertebrado herbívoro? Sim. A abelha. A abelha é invertebrada herbívoro. E a partir dali aparece-me o gráfico. Portanto, e as 3 etapas, em qualquer uma das mercadorias, de alguma maneira, vão, no fundo, fazer esta evolução. Portanto, vão passar o diagrama de Carroll, diagrama de Venn, depois, a partir daí, a construção de um gráfico de pontos. Portanto, de alguma maneira, estou aqui a trabalhar a organização de dados. E, à medida que eu vou avançando, vou de alguma maneira, vou obtendo pontos, vou perdendo ou não vidas e tenho aqui também um menu de ajuda, se eu tiver Coloca alguma a imagem dúvida. no local correto. Pronto, ele dá-me aqui uma dica quando eu não sei o que vou fazer. Portanto, vou sair daqui porque temos mais coisas. Sim, e agora sair. Desculpem lá, tenho que sair daqui. Agora, depois, paralelamente aos jogos, nós temos também, construímos, pensando na exploração do jogo na sala de aula, como eu disse há bocado, os jogos são jogos para alunos, mas nós pensámos que era importante pensar nos jogos para explorar na sala de aula, pensámos e construímos guiões didáticos que também estão disponíveis neste site. Vou passar a palavra à minha colega Joana para continuar. Joana? Joana?
Ok. Sim. Pronto. Então agora parece que é que já ativado o som. Ok? Ok. Está bem. Peço desculpa. Portanto, todos os guiões didáticos têm esta organização. Enquadramento curricular, quais são os objetivos de aprendizagem. Portanto, o professor, ao ler o guião didático, inicialmente percebe imediatamente este jogo, enquadra-se naquilo que eu estou a trabalhar ou não se enquadra, de que forma é que ele se enquadra, o que é que ele visa, qual é a estrutura do jogo, como é que ele pode ser explorado com os alunos, em que aspectos concretos e específicos da matemática ele se enquadra, portanto, qual é a sua intencionalidade didática e, finalmente, ideias para itens de avaliação de aspectos trabalhados nos jogos. Vou passar ao seguinte. Nós, só um bocadinho, muito rapidamente, estamos aqui, havia um jogo que era a condutora de drone, que é um jogo que tem a ver com a geometria, e eu não vou propriamente lá, vou só dar a ideia de que no guião didático os objetivos de aprendizagem permitem imediatamente ao professor dizer este jogo enquadra-se bem naquilo que está previsto para o segundo ano e para o terceiro ano, por exemplo. Não quer dizer que não seja para os outros anos, mas para estes anos eu tenho aqui claros quais são os objetivos de aprendizagem que este jogo visa. Também está explicada aquela organização do jogo, em que esta é a primeira imagem que aparece, é a condutora de drone, e ao conduzir o drone ela pode escolher duas atividades. Ou pode fotografar ou pode pilotar. E em cada uma destas, por exemplo, se carregar no fotografar, tem estas duas hipóteses. Se carregar no pilotar, tem duas opções também diferentes. Isto percebe-se melhor em contexto, nós não temos aqui tempo para jogar os jogos, mas é para verem, ficarem com uma ideia do que é que o guião contempla. Depois, também temos a nossa perspectiva de como é que ele pode ser explorado. Os jogos podem ser sempre explorados individualmente, eles estão pensados para que um aluno sozinho o possa fazer, mas também, pode passar para o slide seguinte, pode ser explorado com os alunos em grupo e na sala de aula. Nesse caso, a nossa proposta é sempre que os alunos primeiro explorem individualmente o jogo, ou em pequenos grupos, e depois se organize uma discussão e dos aspectos, ou se o professor lance desafios sobre o jogo, que façam uma análise do jogo em conjunto, enfim, que se organize uma discussão de ideias sobre as ideias que aquele jogo trabalhou. E depois, a intencionalidade didática para nós é muito importante porque nós pensamos que é importante perceber concretamente o que é que cada jogo visa. E às vezes ficamos com umas dicas muito genéricas. É bom para o cálculo mental. Por exemplo, nós tínhamos ali um do cálculo mental, que a Lourdes há bocado mostrou. Sim, mas concretamente, em relação ao cálculo mental, o que é que ele trabalha? O que é que ali está em causa? Que relações numéricas é que estão em causa? E, portanto, aqui, o que é que está em causa neste jogo da condutora de drone? Está em causa o desenvolvimento, por exemplo, do raciocínio espacial, e depois especificamos quais são os aspectos do raciocínio espacial que estão aí em causa no guião. Um aspecto que nos parece também muito importante é dar exemplos de questões que podem ser colocadas por escrita ou oralmente, que visam avaliar aquilo que o jogo trabalha. Porque nós consideramos que importa integrar os jovens na sala de aula, mas então também importa perceber se eles foram bem trabalhados, se os alunos desenvolveram as competências que eles visavam
desenvolver, e para isso o professor pareceu-nos que é importante darmos ideias concretas de itens concretos de avaliação que podem ser colocados. E, neste caso, nós temos diferentes itens de acordo com a organização do jogo e damos ideias base em que o professor pode pegar, pode usar aquelas, ou pode facilmente adaptando, neste caso é construindo com cubos, com cubinhos com diferentes dimensões, com diferentes, desculpa, não é dimensões, com um diferente número de cubos, propor muitas questões diferentes, mas que se enquadram em cada um dos tipos que tem avaliado. Finalmente, temos umas... sim, podes passar para as potencialidades. Muito rapidamente, até porque nós estamos quase a atingir o tempo que temos. Ao longo deste tempo, nós testamos os jogos na fase em que eles estavam a ser desenvolvidos, eles foram testados, trabalhámos com algumas professoras, vimos crianças a trabalhar com eles na sala de aula, temos andado a divulgar nas nossas formações também os jogos, temos tido reações com os vários professores. As imagens que estão a vir foram recolhidas num evento que aconteceu em Setúbal na sexta-feira passada, aberto à população, em que foi possível crianças e também os respectivos pais verem e julgarem, e de facto temos neste momento dados para assegurar que os jogos são acessíveis, qualquer criança pega no jogo e consegue jogar sem qualquer problema. Também temos um feedback temos tido um feedback muito positivo em relação ao interesse que os jogos despertam, e também a possibilidade de o trabalhar a diferentes níveis de complexidade. Portanto, não é só para... temos tido várias experiências com alunos mais novos, mas que, por exemplo, trabalham com irmãos mais velhos, e também o jogo pode ser desafiante para os irmãos mais velhos. Claro, eles foram pensados a terem uma forte articulação com a matemática, e, portanto, nós pensamos que eles fazem de uma forma muito positiva, e, finalmente, a sua exploração na sala de aula permite, numa perspectiva de diferenciação pedagógica, que diferentes alunos com diferentes ritmos possam explorar jogos, ou que permitam que o professor haja uns alunos a explorar um jogo e outros alunos a fazerem outras coisas. Também podem ser um ponto de partida para promover discussões em grupo, no grupo turma, a partir de uma identificação das dificuldades dos alunos, e também, finalmente, como complemento a um trabalho de sala de aula e a um meio de consolidar as aprendizagens. E estamos, obrigada por esta oportunidade de divulgarmos aqui os jogos. Estamos disponíveis para esclarecer e apoiar em tudo o que considerarem importante. Muito, muito obrigada, professora Joana. Muito obrigada, professora Lourdes, pela vossa apresentação e de como nos mostraram como pode ser fácil para as crianças jogarem a aprender matemática, desde que haja intencionalidade educativa nesses jogos. Portanto, muito obrigada pela vossa apresentação. E vamos de seguida falar sobre comboios, bibliotecas, fábricas e casas, jogando com a língua para aprender. E para tal, é com muito gosto que temos connosco a professora Inês Quincim, da Escola Superior de Educação de Lisboa, a professora Maria João Freitas, da Universidade de Lisboa, e a professora Jéssica Gomes, igualmente da Universidade de Lisboa. A palavra é vossa. Muito obrigada, doutora Carla Lourenço, muito obrigada a todos por estarem presentes, por estarem connosco neste final de tarde. Eu vou pedir à Jéssica que projete os slides para começarmos a apresentação. Muito obrigada. Então, o que nós vamos fazer é, na sequência das nossas colegas das equipas das ciências e da matemática, falar um bocadinho dos jogos que desenvolvemos para a exploração de conteúdos do português no primeiro ciclo. Eu tive o privilégio de coordenar uma equipa
constituída por, em primeiro lugar, a Inês Chinsim, que é a autora de 3 dos 4 jogos, e associámos as minhas colegas Anabela Gonçalves e Madalena Colasses do Centro de Linguística da Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa, e tivemos, sobretudo no último ano, o apoio fantástico da Jéssica, que esteve nas escolas com os alunos a testar todos estes materiais. Ora bem, então, passando para a nossa apresentação, embora saibamos que, obviamente, a melhor forma de conhecer um recurso digital é usá-lo, e nós vamos terminar a nossa apresentação desta forma, queria apenas referir, como aliás a professora Lourdes Serrazina já referiu para a matemática, que estes recursos digitais foram desenvolvidos tendo na base e sendo inspirados em brochuras que ainda hoje estão disponíveis online no Ministério da Educação, no link que está aí disponível no slide, na parte inicial do slide. Nomeadamente, destacamos dessas várias brochuras desenvolvidas no âmbito do Plano Nacional do Ensino do Português, do conhecimento, desenvolvimento da consciência fonológica, que foi da autoria de Dina Alves, da Teresa Costa e de mim própria, a brochura relacionada com a dimensão textual, da autoria de Luís Filipe Barbeiro e Luís Álvares Pereira, a brochura sobre as questões de natureza textual, desenvolvida pela Inês Chinsim, e finalmente a do conhecimento da língua sobre consciência lexical e gramatical, desenvolvida pela Inês Duarte, com a colaboração da Madalena Colasses, da Anabela Gonçalves e de mim própria. O que eu vou fazer de seguida é apresentar os principais objetivos, que no fundo vão ao encontro do que já foi dito pelas nossas colegas das outras áreas científicas. Nós pretendemos disponibilizar recursos digitais de acesso livre e validade científica e pedagogicamente no âmbito deste projeto liderado pela DGE, desenvolver jogos que permitam estimular aprendizagens linguísticas no primeiro ciclo do ensino básico, embora, como também já foi dito para as outras áreas, alguns deles possam ser usados quer no pré-escolar, quer no 5º e no 6º ano, aliás, a informação referida também pela doutora Maria João Horta na apresentação desta sessão. Também promover a autonomia dos alunos. Estes jogos foram basicamente desenhados para serem usados pelos alunos e, paralelamente, depois explorados pelos professores juntamente com os alunos, mas a autonomia dos alunos na sua resolução foi o nosso objetivo central. E o que fizemos também, como nos outros casos, em cada um dos jogos disponibilizamos em PDF informação pedagógica, quer para professores, quer para pais, de apoio e de entendimento daquilo que são os conteúdos que estão a ser trabalhados em cada um dos jogos. Podemos passar para o próximo slide e vou dar a palavra à Inês Chinsim, que vai então dar continuidade a esta apresentação. Obrigada, João. Boa tarde a todos. Estou muito feliz nesta fase do projeto, quando vemos a criança já cá fora. E gostaria de começar a minha parte na apresentação por referir as características gerais dos 4 recursos que apresentamos. No fundo, é o racional de construção dos jogos. E dentro desse racional, portanto, salientava a atratividade gráfica, procurámos que os jogos fossem atrativos, que tivessem, sob o ponto de vista gráfico, uma linha simples e que as imagens fossem representações próximas do real. Depois, quer dizer, qualquer dos jogos está organizado em etapas autónomas que podem ser jogadas autonomamente, claro, por si só, e que correspondem, de facto, a uma narrativa que tem atrás de si, cada uma destas etapas, uma narrativa com objetivos específicos. Portanto, essa etapa desdobra-se depois num conjunto de atividades, mas todas essas atividades confluem para o mesmo objetivo. Depois procurámos que houvesse uma interatividade desafiante com o ecrã, visto que a criança é suposta estar em frente ao ecrã e qualquer um de nós que já viu
uma criança com um ecrã na mão sabe quão desafiante pode ser exatamente um ecrã. Foi isso que tentámos fazer neste desafio. Por outro lado, procurámos uma certa diversidade no tipo de atividades e itens, mas com a preocupação de que há sempre uma redundância de processos com vista à aprendizagem. Portanto, ao longo do jogo, embora os itens sejam diferentes, embora as atividades sejam diferentes, há aspectos processuais que se repetem, exatamente visando a aprendizagem. Um outro aspecto a salientar são instruções claras, e quer orais, quer escritas. No comboio só há praticamente instruções orais, as crianças ainda não leem, mas quando existem, nos outros 3 jogos, quando as crianças já leem, essas mesmas instruções, ou o principal dessas instruções são dadas oralmente, havendo depois complementos de instruções escritas. Como a Maria João acrescentou há pouco, portanto, aquilo que se pretende é uma autonomia de realização da criança, que ela possa jogar o jogo sozinha. Não quer dizer que não beneficie de jogar o jogo com outro, ou de ter um adulto a supervisionar, mas o que é importante é que ela perceba que está em frente ao ecrã e que o ecrã é o desafio. Esta autonomia de realização tem em si a possibilidade de, se o miúdo erra, poder ter imediatamente sabe se acerta, se erra, logo assim que realiza o item. E depois tem a possibilidade de repetir o item, porque dá sempre uma hipótese de voltar ao item para tentar acertá-lo. Finalmente, a criança pode ver no final da atividade uma barra que vai sendo preenchida à medida que ele vai acertando. Se no final da atividade a barra estiver totalmente preenchida, quer dizer que ele acertou todos os itens daquela atividade. Se houver um espaço por preencher, basta que ele carregue na barra e ele é reencaminhado para a atividade que errou. Finalmente, um aspecto apenas formal que já foi referido, isto cobre os 4 anos de escolaridade, embora possa ser puxado para trás, portanto, antes do 1º ano. O comboio pode ser, algumas das atividades do comboio podem ser claramente jogadas por crianças mais novas do pré-escolar e os outros 3 jogos podem ser jogados claramente por alunos do 5º e 6º ano. Portanto, este é o racional em que assentam os 4 jogos. Continuando. Próximo slide. Próximo slide. Eu estou parada. Algum problema? Ok. Portanto, olhando agora para as características específicas de cada jogo. Portanto, o primeiro dos jogos, o comboio dos sons e das letras, o grande objetivo é dar-lhe a consciência dos sons da língua e levá-lo a descobrir o princípio alfabético e daí depois a aprendizagem da decifração. Na Digibíblia, que é um neologismo, não existe. Criámos para aqui para dar exatamente a ideia de uma biblioteca digital. E o que se pretende com a Digibíblia é que as crianças aprendam estratégias de compreensão de textos. Todos nós trabalhamos com crianças, sabemos muitas vezes que lhes damos um texto para as mãos e eles dizem já li. E aquilo não significa que eles tenham compreendido exatamente todas as partes do texto. Portanto, o que a Digibíblia explora são exatamente estratégias para desenvolverem a compreensão de leitura, particularmente a leitura de textos. A fábrica de textos é uma fábrica,
é exatamente como a analogia com uma fábrica, com as várias etapas e processos que existem na produção. Neste caso é de um texto, mas que é idêntico àquilo que acontece com produzir um carro, uma caneta, um lápis. Portanto, há etapas que se têm que passar para que o produto seja o pretendido. Finalmente, o último jogo, A Casa na Quinta, o grande objetivo é o desenvolvimento do conhecimento morfológico, sintático e lexical, incluindo aqui os aspectos da semântica lexical. Portanto, o comboio tem 3 linhas, a linha vermelha, amarela e azul. A linha vermelha diz respeito à consciência das palavras, portanto, todas as atividades levam exatamente à consciência da palavra. A linha amarela à consciência das sílabas, a linha azul à consciência dos sons e depois a própria relação entre os sons e as letras. Podemos passar. Na Digibiblio, nesta biblioteca, que é um tablet, temos 4 estantes, portanto, ou seja, os textos estão agrupados por tipologias. Na toca do sabichão existem textos não ficcionais, no fundo, textos informativos que descrevem, explicam e transmitem informação factual ou opiniões sobre um determinado tema. O lugar das histórias é isso mesmo, são textos narrativos que descrevem eventos baseados em experiências ocorridas ou ficcionadas. O cantinho da poesia pretendem explorar a rima, o ritmo, o som das palavras, o sentido literal e figurativo da linguagem. E, finalmente, o receituário, que são receitas que podem ir desde como se escreve uma carta, como se constrói alguma coisa. Portanto, são textos que têm, em que a criança tem que percorrer um conjunto de etapas por uma certa sequência para obter um produto final. Na fábrica de textos, era o que eu há pouco dizia, portanto, há 3 grandes etapas. Uma fábrica, primeiro planifica-se, depois produz-se e finalmente revê-se. Portanto, as atividades da planificação prepara-se o plano do texto, considerando quer o formato do texto, quer o conteúdo do texto. Na produção, transforma-se esse plano, esse esquema da planificação, exatamente em frases, períodos e parágrafos. E no último, na fase final do acabamento, é a fase para detectar gralhas, acrescentar, substituir palavras, enfim, melhorar o texto, tornando o texto mais claro. Na casa da Quinta, só eu passava-lhe assim e depois continuava a apresentação. Certo? Ou posso avançar para a apresentação? Muito bem, obrigada Inês, sim. Eu vou continuar então. Os 3 jogos que a Inês acabou de apresentar são os que são da sua autoria. A Casa na Quinta foi desenvolvida pelas minhas colegas Madalena Colasso e Anabela Gonçalves, com alguma participação nossa, e está organizado em, como já dissemos, permite uma reflexão sobre aspectos gramaticais, natureza morfológica e sintática e promove o conhecimento lexical, explorando questões de semântica lexical. O jogo está organizado em 4 etapas que contêm 27 atividades no total. Na primeira etapa, designada como Arranjar a Quinta, é trabalhada a estrutura das palavras e as relações semânticas entre palavras. Na segunda etapa, designada como Construir a Casa, são apresentadas atividades que exploram questões de semântica lexical e de identificação de significados não literais. Na terceira etapa, Acabar a Casa,
O foco é nas propriedades das palavras em contexto, incluindo classe e propriedades semânticas, e, por fim, viver na casa, centrado na estrutura da frase. Como veem, temos aí esse tijolo. O tijolo foi usado com muita frequência nas atividades, na sequência da metáfora que nós usamos, na relação entre aquilo que é a estrutura das palavras e a estrutura das frases, como sendo constituída por blocos. Esses blocos aqui na metáfora da construção são representados através de tijolos em muitíssimas das atividades que são propostas. Podemos passar para o próximo slide. Entretanto, tal como já foi dito pelas nossas colegas das equipas anteriores, nós também fizemos uma pequena pilotagem para validação dos jogos, numa primeira etapa para afinar ecrãs e instruções, para obter e registar os desempenhos individuais dos alunos e, nessa altura, aplicámos questionários de satisfação aos alunos, cujos resultados mostraremos rapidamente depois. No final desta primeira apresentação dos recursos aos alunos que com eles tiveram contactos nas escolas designadas pelo Ministério da Educação, foi aplicado um questionário aos professores, no sentido em que, nesta fase, foram disponibilizados os links para os 4 jogos e quer os alunos, quer os professores foram convidados a utilizar estes recursos até à segunda pilotagem, que visou validar as afinações que tinham sido feitas com o apoio da equipa do Inova, que foi crucial para o desenvolvimento, obviamente, de todos estes recursos e permitiu-nos comparar, de alguma maneira, desempenhos entre aquilo que foi o primeiro momento e o segundo momento de observação dos jogos. No slide seguinte, nós temos alguns resultados que nos permitem comparar desempenhos. Na coluna amarela temos os resultados para a primeira pilotagem e na coluna à direita, a azul, os resultados para a segunda pilotagem. Embora se verifiquem algumas subidas, nós gostaríamos de dizer que, na verdade, na sequência do contexto de pandemia em que estivemos, as pilotagens não foram feitas como nós gostaríamos, ou seja, nós gostaríamos de ter aplicado os jogos logo no primeiro trimestre e depois, no último trimestre, fazermos a primeira pilotagem no primeiro trimestre e a segunda pilotagem no terceiro trimestre. Tal não foi possível por restrições associadas à situação que vivemos de pandemia e, por exemplo, no caso do comboio, nós verificamos aqui um valor de 85% de sucesso na primeira pilotagem, o que certamente não teria acontecido no primeiro ano do primeiro ciclo se os recursos tivessem sido, ou se este recurso especificamente tivesse sido testado em primeira pilotagem no primeiro trimestre, dado a condição e o tipo de consciência fonológica que os meninos têm à entrada do primeiro ciclo. Mas, ainda assim, são valores que valem o que valem, a amostra é muito reduzida e, portanto, não, digamos que são apenas uma forma de validar, de alguma maneira, estes recursos. No slide seguinte, o que nós temos são, muito sumariamente, os resultados globais dos questionários, quer os resultados de satisfação para os alunos e os resultados relativos à opinião dos professores quanto à adequação e à utilidade pedagógica dos recursos. E o que nós vamos fazer agora, nesta fase final, mudando o slide, por favor, é retomar aquela frase que tínhamos usado inicialmente. A melhor forma de conhecer um recurso digital é efetivamente usá-lo e a Jéssica vai fazer o favor de fazer uma pequenina demonstração daquilo que, da forma como o recurso, nomeadamente o comboio, começámos este webinar com o comboio e terminamos o webinar com o comboio aqui. Peço então à Jéssica que avance para essa pequenina demonstração. Então, boa tarde a todos. À semelhança da equipa de matemática, nós também vamos abrir a ilha onde estão os nossos recursos digitais.
pois, como nós dissemos, a melhor forma de os conhecer é explorando-os. Ao entrar, temos aqui os recursos de português, que são compostos por 4 jogos distintos. Temos o comboio, a Digibíblio, a Fábrica e a Casa na Quinta. E, tal como nós dissemos, vamos aqui explorar um pouco o comboio. Cada jogo tem sempre uma capa, onde se encontra o áudio com o título do jogo. O comboio. E quando jogamos, quando A clicamos em jogar, viagem começa pela linha vermelha. vemos que temos 3 linhas, neste caso, a linha vermelha, a linha amarela e a linha azul. Nós vamos diretamente aqui à linha amarela A linha amarela tem 4 estações. e clicamos, por exemplo, na estação da separação. São 4 meninas falando francês, mas chega um estrangeiro e ficam só 3. São 3 meninas guardando peruas, mas chega um pastor e ficam só 2. São 2 meninas nadando na espuma, mas chega um barqueiro e fica só uma. Estação da separação. Diz o nome e bate no tambor por cada sílaba da palavra. Valida a tua resposta. Então, antes de fazermos aqui a atividade, puderam ver como é que funciona o poema. Temos o poema enquanto a atividade carrega e temos sempre o nome da autora no canto, tal como já foi referido. Neste caso, o aluno tem que carregar consoante o número de sílabas da palavra apresentada, sendo que a abelha tem 3. Mas se o aluno se enganar e, por exemplo, selecionar só 2 e validar... Tenta de novo. Abelha. Diz o nome e bate no tambor por cada sílaba da palavra. Valida a tua resposta. O que acontece é que o aluno ouve um som distinto do que ouviria se tivesse acertado e tem sempre uma pista. No caso da estação da separação, o que acontece é que aparece a palavra dividida, tal como puderam ouvir. Então, clicando 3 vezes... Pirata. Eu agora aqui o aluno tem que voltar exatamente sempre com o mesmo mecanismo. Peru. Pronto. E é sempre assim, o aluno tem sempre sons distintos, uns para associar à sílaba, outros para associar ao item certo, outros para associar ao item errado, e sempre que tem um item errado, o aluno recebe uma pista para poder chegar à resposta certa. E pronto, com esta breve demonstração, passo a palavra à professora Maria João. Muito obrigada, Jéssica. Já passámos o nosso tempo, creio eu. Queremos agradecer a todos a vossa disponibilidade para estarem aqui e esperamos que estes recursos possam ser úteis para a promoção das aprendizagens dos meninos nos contextos que o professor José Lagarto referia no início e que vão para além da sala de aula, que estão com os meninos disponíveis nas mãos deles para poderem ajudar o trabalho que os professores vão monitorizando. Muito obrigada a todos. Muito obrigada à equipa pela vossa apresentação, que nos trouxe aqui várias pistas de desenvolvimento, com vista não só à aprendizagem da língua portuguesa, mas à aprendizagem da língua portuguesa com autonomia por parte dos alunos. Portanto, que é algo louvável. Portanto, muito obrigada pelo vosso trabalho. Relembramos aqui aos participantes que, caso pretendam endereçar algum pedido de esclarecimento às autoras, portanto, a cada uma das equipas estão disponíveis endereços eletrónicos para o fazerem, que já foram disponibilizados aqui durante o webinar, mas vão também ficar disponíveis no chat do YouTube e também no nosso site. E estamos a entrar na reta final do nosso webinar, passamos desde já a palavra ao professor José Lagarto para a difícil tarefa perante também a riqueza daquilo que ouvimos aqui hoje, apresentar aquelas que são as suas conclusões. Professor José Lagarto, a palavra é sua. Obrigado, Carla. Bem, antes de mais, queria dar os parabéns às equipas que apresentaram estes projetos, porque eu diria que são fantásticos, não é? Tanto na falta de recursos educativos digitais, estas 3 demonstrações mostram que há produtos com muita qualidade. Eu diria mais que esta ilha do periscópio
tem necessidade de se transformar num arquipélago, não é? Portanto, aumentar à medida que, e transformar-se eventualmente num repositório digital que sirva a toda a comunidade dos professores, independentemente do grau de ensino, basicamente dos professores do ensino básico e secundário. E, portanto, aí, parabéns às equipas, parabéns também à Direção-Geral por este esforço de organização de conteúdos que bem são precisos. E isto é interessante porque eu lembrava aqui uma investigação da Jacinta Paiva, de 2002, em que os professores, portanto, o universo dos professores em Portugal dizia que não utilizavam tecnologias digitais porque não havia equipamento, como primeira justificação. A segunda justificação é que não havia apoio tecnológico nas escolas. E a terceira justificação é que não havia formação. Hoje, pelo menos as duas mais importantes já não existem. Há computadores nas escolas, há computadores nas mãos dos meninos. Não se esqueçam que praticamente todos os alunos do ensino básico e secundário têm computadores em casa e têm de ser chamados para a escola. Portanto, e isso é importante porque esta atividade do professor que vai, naturalmente, quer utilizar um recurso educativo digital, se os alunos não tiverem computador, as coisas tornam-se muito mais complicadas. Claro que isto obriga a um planeamento, e aquela primeira questão que eu colocava inicialmente das estratégias de ensino que têm de ser introduzidas na planificação, portanto, vão obrigar a que se saiba exatamente quando é que os computadores são necessários, portanto, mas isso é um trabalho do professor. Queria aqui destacar 3 expressões de colegas, e eu peço imensa desculpa de usar aqui as vossas expressões, mas como estão no YouTube são públicas. A Joana Lima diz assim, e eu corroboro esta frase: finalmente temos recursos educativos digitais em português de Portugal. O ideal para a utilização autónoma pela criança, sem esquecer o apoio para o docente. Isto foi, digamos, transversal às 3 apresentações. Uma outra colega chamada Ana Paula, enfim, poderá haver mais, releva a importância dos guiões. Quando a professora Joana Brocardo apresentava, portanto, esses guiões de desenvolvimento dos produtos, e o digital não pode anular o papel reflexivo e intencional do professor. Isto é muito importante. A reflexão daquilo que fazemos e como fazemos e os resultados que dão, portanto, esta reflexão permanente sobre a utilização não só das tecnologias digitais, mas diria de tudo nos processos da construção dos contextos de aprendizagem, mais ou menos inovadores, digamos, de importância vital. E uma última, esta rima um bocadinho, porque da Maria da Luz, vou explorar já amanhã com os meus alunos do 2º ano. Ok, eu acho bem que vá explorar. Agora, cuidado. Explorem primeiro, antes de aplicarem aos vossos alunos, uma das regras essenciais da utilização dos meios audiovisuais e dos meios digitais é um conhecimento mais ou menos aprofundado daquilo que nós vamos mostrar aos alunos, para não sermos apanhados de surpresa por algumas pequenas coisas que podem existir e que nós, obviamente, se o virmos apenas uma vez, não sabemos. Queria, só para terminar, e portanto, relembrando, não se esqueçam que os alunos têm computadores, às vezes não os trazem, mas há muitas maneiras de os fazer chegar à escola. Há aqui os aspectos cruciais na produção dos recursos educativos digitais que não se devem esquecer. O primeiro deles é a produção com qualidade. Isto foi referido por vários colegas aí no chat do YouTube, e independentemente do que é a qualidade, há aqui necessidade da adaptação ao currículo, por um lado, e da adaptação muito rigorosa à idade das crianças que estamos a trabalhar. Depois isto obriga a ter outras condições, outras características, quer pedagógicas, quer tecnológicas, e essas tecnológicas também não podem ser descuradas, porque elas podem perder ou ganhar o produto em si, e isto é importante. O segundo aspecto, além da produção, é a divulgação. É necessário que estas coisas sejam divulgadas. É necessário que os agrupamentos, através dos departamentos curriculares, através da biblioteca escolar, façam, digamos, a pesquisa de repositórios que estejam disponíveis para todos os agrupamentos, para as áreas curriculares da escola. E isso é muito importante. Portanto, este conhecimento prévio é importante. E terceiro, é a utilização. Nós, se temos computadores, se temos recursos educativos digitais,
nossos, feitos por nós, ou nos repositórios que nos põem à disposição, temos de os usar. Temos de os usar porque eles são, efetivamente, mais-valias para a construção dos tais contextos de aprendizagem inovadores, ou contextos de aprendizagem que permitam e facilitem a aprendizagem dos alunos, e não facilitem a capacidade de transmissão do professor. Não é para isso que servem os recursos educativos digitais. Eles estão ao serviço dos alunos. E, basicamente, era aquilo que eu vos queria dizer. A abordagem que aqui foi mostrada é uma abordagem complexa na área da produção dos recursos. Aqui há uns anos falava-se em objetos de aprendizagem, os learning objects, como na literatura inglesa, onde só os objetos de aprendizagem eram colocados à disposição dos utilizadores. Este tipo de abordagem que foi aqui mostrado, com o objeto de aprendizagem, ou com os produtos, os recursos, mais os guiões de uso dos materiais, quer para alunos, quer para docentes, é de uma mais-valia fantástica. Portanto, é um recurso riquíssimo que permite que o professor salte de avião com paraquedas, não é? Muitas vezes a tendência seria saltar sem paraquedas, mas não façam isso, não é? Portanto, vão ao paraquedas, levem-no nas costas e verifiquem muito bem o que é que lá está, para que a gente não se estatele no chão. Claro, a imagem não é assim muito catita, mas pronto, é o que é. E pronto, eu mais uma vez dou os parabéns às equipas e à Direção-Geral, porque este é um caminho, e este caminho conjugado da formação, construção de recursos, divulgação e promoção da utilização é o caminho certo para, penso eu, caminho certo para a melhoria do sucesso escolar dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigada. Cabe a mim estas palavras finais, agradecer este momento que foi um momento rico, intenso, de partilha, pedir para aqueles que ainda nos acompanham que divulguem nas suas escolas, nas suas comunidades, junto também das famílias. É importante que os pais conheçam também estes recursos e que os utilizem e que deixem que as crianças também tirem o maior partido possível dos computadores que foram distribuídos, e até dar sentido à distribuição desses computadores, para que se perceba que são instrumentos poderosos que, como acabou de dizer o professor José Lagarto, poderão contribuir fortemente para que todas estas crianças façam, realizem, concretizem aprendizagens mais significativas. Continuamos com o programa de formação e desenvolvimento profissional para os nossos professores ainda durante uns quantos meses. Portanto, os centros de formação continuam a oferecer cursos e oficinas para que os professores se preparem tão bem quanto possível para a utilização dos computadores portáteis e destes recursos educativos digitais. Por isso, se ainda não fizeram formação, falem com o vosso centro de formação e, uma vez mais, permitam-me insistir, divulguem. Penso que será uma mais-valia poderem contar com estes recursos, com todos estes materiais que poderão utilizar em diferentes situações. Recordar que os recursos das ciências têm também material didático de muita qualidade para a concretização de trabalho experimental, portanto, passando pelos ecrãs, mas depois tendo as crianças a manipular objetos e a aprender ciência, realizando atividades com sentido. Foi um gosto poder estar convosco e bom trabalho a bem das melhores aprendizagens das nossas crianças. Muitos parabéns aos autores, às autoras, pelo trabalho que aqui apresentaram.